Olá, boa tarde. Eu me chamo Pamela Villanova. Eu sou atriz, arte educadora daqui de Campinas. Estamos começando o último dia das Memórias da Cena Campineira, o último dia dessa primeira etapa das Memórias da Cena Campineira, que é organizada pela Câmara Temática das Artes da Cena. A CETAC, Câmara Temática das Artes da Cena, é um instrumento de representatividade popular ligada à Câmara das Artes, que compõe o CONCULT, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Campinas. Através do Conselho, nós, da sociedade civil, podemos dialogar com a Secretaria de Cultura. E as câmaras setoriais, territoriais e temáticas são os lugares onde podemos conversar com conselheiras e conselheiros que então poderão levar nossas demandas às reuniões do Conselho, além de serem um importante espaço de mobilização popular para a construção de políticas públicas. Se você ainda não está conectada a nenhuma câmara temática ou territorial, dá uma olhadinha no link que a gente vai colocar no chat, por favor, aquele que eu te mandei, Alice, que lá você pode entrar nos grupos do Zap, e aí você pode ficar sabendo das reuniões das câmaras. Tá bom? Contar um pouco da história que nos trouxe até aqui. Em 2019, a CETAC começou a recolher alguns arquivos, convidando pessoas do Teatro de Campinas, pessoas de diversas pessoas com atuações em linguagens diferentes, territórios diferentes, com a ideia de fazer arquivo e, ao mesmo tempo, trazer mais gente para as reuniões, para que a Câmara se torne cada vez mais representativa. E falando nisso, gente, colhem nas reuniões. Elas acontecem normalmente na primeira segunda-feira do mês. É só entrar no grupo do Zap, da CETAC, que você fica sabendo. E aí queria pedir também se a gente pode colocar nos comentários o link do grupo do Zap da CETAC. Bom, então, surgiu na gente o desejo de organizar e disponibilizar esses arquivos. Mas como se faz isso, gente? Que desafio maravilhoso nós temos. A gente é gente de teatro, das artes da presença. Quais ferramentas nós conhecemos para organizar e disponibilizar arquivos? E mais ainda, como se faz arquivos de artes da cena, teatro, essa coisa efêmera na sua definição, né? Então a gente decidiu fazer este evento aqui, para levantar essa discussão sobre as memórias da cena aqui da nossa cidade, com a ideia de começar a pensar e agir sobre isso. Então, daqui a gente já sai com um Linktree, que está em processo de criação, que pretende organizar e disponibilizar as memórias da nossa cidade, da cena da nossa cidade. E aí eu acho que valeria colocar também no chat o Linktree. Se é que já não está ou vai entrar em algum momento, o Linktree para a gente acessar. Mas com certeza ele está na bio do Instagram da CETAC, tá bom? Hoje a gente encerra esse evento. Hoje, no Dia Nacional do Teatro e no dia do centenário de Paulo Freire. Viva o teatro, viva a memória do teatro, viva Paulo Freire, a educação popular. Aqui estamos hoje com a intenção de ampliar o debate a nível nacional, com 3 pessoas convidadas a partilhar suas memórias sobre suas regiões. Nós vamos poder fazer um passeio pelos estados do Ceará, Goiás e Santa Catarina, com a presença dessas pessoas que são representantes das suas regiões na Confenata, que é a Confederação Nacional de Teatro e Audiovisual. A Confenata reúne diversas federações de teatro de todos os estados brasileiros, se não estou enganada, e nós escolhemos trazer essas perspectivas neste último dia aqui, porque a FECANTA, que é a Federação Campineira de Música, Teatro e Audiovisual, e que é parte da Confenata, foi uma grande parceira na construção desse evento. Então agora, vou fazer uma fala institucional, tá bom? Contar para vocês quem é a equipe de produção deste evento. A realização, então, é da CETAC, Câmara Temática das Artes da Cena, e a equipe é composta de Alice Possani, Felipe Venâncio, Luísa Einhoren, Marcos Brito, eu, Pamela Villanova e Tiche Viana.
alguns agradecimentos que a gente gostaria de fazer. Então, agradecer a FECANTA e a Confenata pela articulação, né, para as mesas. Ao Feverestival e ao Barracão Teatro pela comunicação, nas pessoas de Babi Guirello, que fez as artes gráficas, e da Cacau, que fez a nossa assessoria de imprensa. Agradecer ao Luiz Santana, da Casa de Cultura Aquarela, que fez e está fazendo em processo o Linktree. Ao Daniel Salve, Graziele Garbuio, da CETAC, e o Dudu Ferraz, da Concult, na divulgação das redes sociais. As 3 mesas que rolaram nos últimos dias, elas estão gravadas e estão disponíveis no YouTube da Concult e também no nosso Linktree, tá bom? Então, quem perdeu pode ir lá visitar, também é arquivo, isso que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, então agora eu vou chamar o pessoal da Confenata, tá bom? Gente, pode entrar todo mundo junto. Chega mais, pode vir. Pode chegar. Aí, ó, estão chegando. Boa tarde. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Raimundo, Catarina. Boa tarde a todos. Boa tarde, Norval, Catarina e Pamela. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Então, para a gente começar, primeiro eu vou chamar a Catarina para apresentar o Raimundo. Chega mais, Catarina. O Raimundo é ator, diretor, contador de histórias, formado em História pela UCE, mobilizador do Fórum Cearense de Teatro, coordenador do Festival Popular de Teatro e da Caravana da Leitura e do Autor Cearense, é sócio da sede compartilhada Casa Absurda. Legal. Viva! Agora eu vou chamar o Norval para apresentar a Catarina. Que responsabilidade falar dessa mulher, que é tanta coisa, mas tem aqui só um breve resumo do que, dentre as tantas atividades e competências dessa pequena, grande mulher. Catarina Quinas é ativista, é palhaça e produtora cultural na Circo Íris. Ela é membro da Rede Catarina de Palhaças, do Fórum em Defesa das Políticas Públicas da Cultura de Santa Catarina, e é também presidenta da Federação Catarinense de Teatro. Ou seja, é tudo isso e muito mais. Parabéns, Catarina, pelo trabalho. Chique. E agora chamar o Raimundo, por favor, para nos apresentar Norval. Então, vou apresentar vocês aqui um cidadão que não é Merval, é Norval Berbari. Ele é ator, diretor e produtor teatral, ator de cinema, ativista cultural, presidente da FETEG, e fundador e diretor artístico da Sem Nome Companhia de Teatro. Esse senhor que está aqui ao meu lado, desse outro lado, ao meu lado. Tá certo, obrigado pela apresentação. Então, muito bem, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas. Na ideia da gente ir aqui... Quem acertar ganha o quê? Ganha memórias. Memória, tá bom. Vai ser bom. Ganha quem se divertir mais. Aprendi com palhaço. Então vai ser um jogo de pergunta e resposta, com essa ideia da gente estar aqui conversando entre nós, né? Conversando sobre as nossas memórias. E aí, para cada pergunta, a gente vai combinar uma resposta de coisa de 3 minutos. Então, é um papum, um bate-bola mesmo, tá? Vou fazer 4 rodadas de perguntas, e aí vamos abrindo para quem quiser responder. Bom, gente, nesse mundo instagramável, parece que as experiências são mais valiosas quando rendem bons registros. Mas no limite mesmo, a fotografia do teatro não é exatamente teatro. No entanto, este evento aqui nasceu da nossa pouca memória sobre o teatro na nossa cidade. Quantas experiências trouxeram as artes da cena para este momento? E quantas histórias interessantes essas memórias carregam? Como registrar uma arte que acontece no tempo e no espaço, que é feita para ser efêmera, para acontecer no encontro? Quais ferramentas nós temos disponíveis para organizar e disponibilizar arquivos visitáveis? São contradições e perguntas que mobilizaram este evento até o dia de hoje. Nos últimos dias, nós procuramos conversar com várias pessoas que se relacionam à história do teatro de nossa cidade e hoje convidamos pessoas de outros estados
para ouvir algumas perspectivas nacionais sobre os assuntos que procuramos levantar aqui. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Você conhece da sua região ou de qualquer outro lugar, qualquer lugar que você conheça, experiências de arquivo, de memórias de teatro? Como você percebe grupos, instituições articulando o efêmero das artes cênicas com a necessidade de arquivo e memória? É um tema bastante provocador, né, e também bastante difícil, porque não sei se tinha uma ordem já pré-estabelecida, já acabei me atrevendo aqui, começando. Eu sou de uma época, né, quando eu comecei a fazer teatro há 36 anos atrás, até mesmo assim os jornais, a forma mesmo de guardar alguma coisa, os nossos impressos, era uma coisa bem, né, incipiente, assim, considerando a evolução durante todo esse período, considerando o que existe hoje. Então, é muito triste, assim, a memória do teatro, seja ela, eu acredito que em todo o país, né? Eu que também já participei do Conselho Nacional de Políticas Culturais do Conselho Nacional e também das câmaras setoriais e também dos conselhos, tanto estadual como municipal aqui em Goiás, Goiânia, e assim, sempre foi e continua sendo um grande problema, né? Então, assim, o que se tinha quando foi também uma evolução muito grande era aquela coisa de se registrar com a câmera filmadora, daquelas bem grandes, inclusive, e aquilo era colocado naquela fita cassete, aquela bem grande, para se inserir no videocassete, que hoje, para muita gente que com certeza está assistindo, vai assistir depois, falar do que ele está falando, né? Porque não existe mais esse tipo de coisa. Depois vem os discos, né? Os CDs, gravação, transmitindo, gravando CD, e hoje está aí, né? O YouTube, que foi um dos primeiros assim, a começar nessa questão de permitir o depósito, a guarda de muita memória, muitos vídeos, muita imagem. E agora aí estão as outras demais redes sociais, seja Facebook, seja o Orkut antes do Facebook, também o Instagram. Então, assim, mas continua sendo, né, um problema. Para a Lei Aldir Blanc, agora entrando um pouco nisso, inclusive foi até acho que um dos grandes legados da lei, não só os recursos que ela viabiliza para esses trabalhadores de todo o Brasil, de todos os estados, de todos os municípios, mas também, né, oportunizou e, de certa forma, obrigou a criação desse mapa cultural. E nós criamos aqui em Goiás, nós temos um mapa cultural que é onde está, pelo menos, registrando e mapeando quem são os artistas, quem são os trabalhadores das artes. Então, assim, é muito difícil, continua sendo difícil, mas, assim, entendo que aqui na minha região, no nosso estado, na nossa cidade, continuamos, talvez, no geral aí que todo mundo está, que é realmente no YouTube, nas redes sociais e talvez nos seus HDs, nos seus PCs aí para guardar alguma fotografia, alguma imagem, algum arquivo mesmo de filmagem desse trabalho desenvolvido. Mas é um problema que a gente precisa avançar muito ainda, infelizmente. Mas vamos continuar na luta, continuar no trabalho para, quem sabe, um dia termos condições de falar, temos a memória do teatro desde o seu início aqui no país até os dias atuais. É o sonho de todos nós. Viva! Obrigada! Vou eu, então, falar sobre esse debate que está bem fresco na Federação Catarinense de Teatro. No entanto, que hoje nós temos um grupo de trabalho que chama Grupo de Trabalho de Memória, que se dedica justamente a esse desafio. A ideia é conseguir fazer justamente, né, essa conexão entre aquilo que é produzido e aquilo que a gente consegue guardar dessa produção. Esse debate começou a ser bastante pertinente na nossa organização enquanto federação desde 2017, quando houve um evento que nós intitulamos Rosa dos Ventos, no qual nós giramos os 4 cantos do estado, reunindo atrizes, atores, formadores, produtores de teatro que estão conectados à nossa história e ouvindo e gravando em audiovisual essas memórias para tentar fazer esse resgate mesmo de uma trajetória do teatro em Santa Catarina. E desde então a gente vem se debruçando e criando procedimentos de registro comuns à preservação de acervos,
né, valorizando e estimulando a história oral, gerando registros, reunindo acervos de materiais de divulgação, vídeo, fotografia, de espetáculo, e também estimulando a salvaguarda de figurino e cenário, o que nesse sentido tem sido para nós o maior desafio, porque a gente encontra dificuldade de manter espaços que possam guardar e expor esses materiais. Né? A gente tem avançado bastante nessa discussão, principalmente a partir da criação do Laboratório Vivo do Teatro Catarinense, que é uma parceria com a Universidade Estadual de Santa Catarina, que ainda que seja um projeto em fase embrionária, já está conseguindo satisfazer um pouco das nossas ânsias nesse sentido. E como o Norval falou, a Lei Aldir Blanc também foi um mecanismo para nós, tanto no sentido de mapeamento, quanto no sentido de financiamento de projetos conectados à memória, já que nesse período a nossa produção ela estava muito conectada a revirar os baús daquilo que a gente já tinha, né? Então a gente tem alguns casos de que pesquisas municipais, regionais, que conseguiram dar conta de começar a tecer as histórias e memórias, pensando também na memória, não só com aquilo que é produzido há muito tempo, mas também com a questão daquilo que a gente está produzindo nesse momento e como já produzir neste momento pensando no futuro, né? Então, são alguns dos desafios. E aí eu gostaria de compartilhar duas experiências que, quem sabe, quem está nos assistindo agora ou depois, né, com esse conteúdo gravado disponível aí, que ficar curioso de acessar, tem o site da Mata Quiterane, que é um grupo aqui que tem 20 anos e que consegue ter memória desses 20 anos registradas no seu site, que é para nós uma inspiração para todos os grupos, porque nem todos conseguimos ter essa organização de acervo e material. E também, recentemente, o documentário performativo Mulheres do Teatro Blumenauense, que pode ser encontrado com esse nome mesmo no YouTube, eu vou passar aqui depois para vocês poderem encontrar, pesquisando, que trabalha também numa ideia já de uma construção performativa, né, da busca por essa cena. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é um documentário de memória, em si ele é uma obra audiovisual, que eu acho que tem muito da nossa pegada teatral, de vir para o audiovisual. Então, eu vou deixar aqui para vocês poderem acessar depois. E esse, assim, em 3 minutos, rapidinho, é o panorama que eu consigo traçar. Que bom, Catarina. Obrigada. Adorei. Queria que você pode repetir, por favor, ou pôr aqui no chat, aí a gente joga para o YouTube, o nome do grupo, do site que você falou. Ah, legal. Botei aqui no chat, viu? É Mata Quiterane. Obrigada. Então, talvez eu não tenha o mesmo poder de síntese da Catarina, nem do Norval, mas eu também venho de uma geração do Norval, né? Talvez a mesma geração nossa, apesar de estarmos em locais diferentes, atuando em estradas paralelas, mas em caminhos diferentes. E eu talvez quisesse falar aqui hoje um pouco também sobre que as coisas não acontecem por acaso, né? Essa minha aproximação com o trabalho da Confenata, essa aproximação com o trabalho de memória, né? Que é uma coisa que faz parte de mim, e de repente isso serve também de motivação para aqui no Ceará, né? Nós temos uma memória muito fragmentada, uma memória departamentalizada, né? Você tem determinadas linguagens artísticas que têm uma atuação na memória mais forte, mas nós que vemos do teatro, né, por ter essa influência tão forte e pueril de uma arte que ela é fugaz, que ela é enquanto está acontecendo, então a memória também parece que é do mesmo jeito, ela não se segura por muito tempo. E aí vai desde o papel do texto que não consegue ser digitalizado, dos figurinos que não conseguem ser preservados, dos cartazes que não conseguem serem guardados, e essa dificuldade ela é muito forte, né? Não só na capital, Fortaleza, mas também no interior, né? Nos outros 184 municípios que tem aqui o Ceará, que é uma dificuldade ainda de a gente agregar. Aqui também, Norval, nós temos um mapa cultural, né? Mas ele é um mapa cultural também mais de identificação de grupos e proponentes, ele não tem essa relação mais ampliada do trabalho que cada um tem, mas ele tem um pouco de resumo
dos currículos de vários artistas da cidade, espaços da cidade. E também a gente teve aqui alguns espaços de teatro que passam por aquele projeto do governo federal chamado Pontos de Memória, né? Que transformou as suas sedes em um local de memória não só do seu trabalho, mas da sua relação com a comunidade, né? Eu sou de uma companhia de teatro que é da periferia aqui da cidade de Fortaleza, chamada Companhia Prisma de Artes, e essa relação de memória também com a comunidade é muito forte, né? Com o trabalho da Associação de Moradores, então isso é importante também. E a outra dificuldade que é assim, a gente tem essa geração mais antiga que veio antes da minha geração, está começando a partir, e os familiares não têm onde guardar os seus materiais, seus textos, as coisas daqueles artistas que morreram solitariamente. E é isso, uma atriz e bailarina aqui de Fortaleza tem guardado na sua casa, ela é da minha geração, tem guardado na sua casa as coisas que os familiares não querem ficar na casa deles, e ela acaba guardando, ela tem uma casa grande, está cheio de coisas lá, e aí é um sonho nosso, talvez motivado agora por esse encontro, criar a casa do artista cearense nesses próximos anos, onde a gente pudesse armazenar, guardar essa memória toda, e que as próximas gerações não possam encontrar os nossos nomes desbotados em alguma folha de papel por aí. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês agora. Pamela, você me dá mais 30 segundinhos só para fazer um arredondamento sobre esse ponto, que eu acho importante. Você nem falou sim ou não, mas eu já estou abusando aí. Eu acho o seguinte, todos nós artistas, né, teatreiros, aí, a gente busca muitos, né, os editais para fazer os nossos projetos, e não sei se é uma realidade dos outros estados, das outras regiões, mas aqui, por exemplo, os artistas de teatro querem muito fazer a circulação dos seus espetáculos, seus produtos, seus conteúdos, ou manutenção de seus trabalhos e tal, mas assim, não tem essa busca, né, de apresentar um projeto, de resgatar a memória, de fazer essa guarda desses conteúdos, dessas atividades todas de muitos anos. Então, fica aí um reclame aqui do estado, da minha cidade, da minha região, e talvez da de vocês também seja assim, mas assim, que seria um mote muito interessante, de uma importância tamanha, né? Fazer projetos também para resguardar e buscar essa memória tão perdida, que cada grupo acaba fazendo a sua ali, muito domesticamente, mas isso não se junta nunca, né? Desculpa aí, ó. É isso, gente. O tempo é só uma referência e podem entrar a hora que for, tá? Vamos conversando. Obrigada pelas respostas. Anotei várias dicas aqui, várias pistas. Estamos cercando um problema, né? Na verdade, é um desafio, né? E aí, hoje, né? Hoje é muito difícil ir ao teatro. Hoje, para ir ao teatro, nós podemos acessar muitas experiências aqui por essa plataforma. A gente pode ver teatro filmado, teatro virtual, fotografias, etc. Mas a gente também tem a nossa memória para ir ao teatro hoje. Então, eu convido vocês que estão aqui e as pessoas que estão nos assistindo a visitarmos as nossas memórias de teatro e assim, quem sabe, revisitar esses lugares afetivos. Saudade da coxia, né? Uhum. Então, eu queria saber de vocês, primeiro, sobre os grupos de teatro das regiões que vocês representam aqui. Como é esse movimento de teatro de grupo por aí, se ele existe, né? Quais são, assim, os grupos mais famosinhos, que têm destaque onde vocês estão? Ou qual vocês admiram o trabalho e por quê? Grupos de teatro. Deixar a Catarina começar, porque na rodada anterior eu invadi o espaço. Não, então, até essa é uma resposta muito difícil, né? Porque, como presidente da FECAT, falar de um, não falar dos outros, me coloca numa saia justa tremenda. Mas eu acho que, como panorama de teatro de grupo, é legal observar que esse processo de formalização que houve, né, sobretudo no início dos anos 2000, em relação à CNPJ, profissionalização e afins, foi um fator que desestruturou muito a organização de teatro de grupo aqui no estado.
Então, hoje a gente tem, assim, poucos grupos que têm 4 ou 5 integrantes no máximo, muitos grupos que são satélites de atores que passam pelas suas escolas de teatro, mas que também não se conectam ao núcleo dos grupos, e temos muitas experiências de grupos de 2, 3 pessoas que se conectam em formatos de criação colaborativo, né, fazendo criações coletivas ou em processos cooperativos de rede. Agora, o que a gente consegue entender aqui no estado de Santa Catarina é que esse formato de agregar artistas autônomos a projetos tem sido um processo de formalizar relações, muito mais do que de grupos entre indivíduos autônomos. Quem hoje quiser acessar o site da FECAT, fecat.org, vai encontrar ali um espaço que chama Galeria de Iniciativas, é onde a gente reúne os sites e informações básicas principais de contato dos grupos que estão ligados à nossa federação. E ali você vai poder ver essa característica diversa entre alguns grupos que resistem, apesar das dificuldades de serem agrupamentos de mais pessoas, e essa questão do mosaico que eu trago em relação aos trabalhos mais autônomos e independentes dos indivíduos ligados à cena, né, de modo geral. Agora, uma outra característica que é bem interessante aqui no teatro de grupo, e eu acho que de alguma forma dificulta também essa relação, é que todo mundo faz tudo o tempo todo, e isso se torna extremamente exaustivo para a continuidade dos trabalhos. Então, a gente tem essas características aqui, e grupos, eu acho que só pelo fato de estar fazendo teatro em Santa Catarina, no Brasil, neste momento de pandemia, todos merecem a minha admiração e respeito, porque, olha, haja resiliência, viu? Vai lá, Raimundo. Eu acho que o Raimundo caiu. Ele deve ter tropeçado. Então, posso ir? Por favor. Bom, complementarmente ao que a Catarina está falando, já que ela também é presidenta da FECAT, e eu estou ainda presidente da FETEG aqui em Goiás, então, assim, a realidade é mais ou menos idêntica, né? Então, assim, nós temos a Federação de Teatro aqui em Goiás, que congrega, organiza, colabora, ajuda, protege e defende, né, os trabalhadores de teatro, e assim também os grupos, companhias, coletivos e artistas individuais de teatro também. Mas, assim, a gente não percebe, pelo menos durante o tempo em que da minha memória me permite dizer, não conheço nenhum movimento de grupo de teatros assim específico como existe, né? O teatro de rua nacional, aquele movimento grande, tem outros nacionais, em Brasília também tem alguns. Então, assim, em Goiás e na região centro-oeste aqui, eu não percebo ainda movimento de teatro de grupo acontecendo paralelo à organização que se dá através da Federação de Teatro, que também é, né, uma filiação, uma aproximação, ela é voluntária, as pessoas chegam, ficam, vão embora, ou então ficam, continuam. Então, é mais ou menos flutuante nesse sentido. Mas nós temos aqui em Goiás, sobretudo, grupos tradicionais, assim, que continuam com o mesmo nome, desde a mesma origem, grupos que, claro, como a Catarina colocou, vem reduzindo o número de participantes. Eu atuo num grupo como convidado há 34 anos, e esse grupo eu já fiz espetáculo com ele que tinha muito mais pessoas no palco do que na plateia durante muitas apresentações, porque tinham, assim, 20 e tantos atores, mais os capoeiristas, mais o coral. Então, ou seja, quando viajava eram 2 ônibus. Então, hoje os grupos estão assim se montando, né, acontecendo com 2, 3 integrantes. E depois que veio o MEI, aí hoje é grupo de 1, né? Ele com ele mesmo, ele faz tudo, ele que produz. Então, uma grande dificuldade que a gente ainda tem aqui também é a questão da produção. Apesar de que temos um grupo constituído aqui, profissionalizante de produção cênica, mas ainda temos uma deficiência muito grande na área de produção aqui. Então, assim, grupos, se eu for listar aqui, eu vou acabar esquecendo alguns, mas tem grupos, assim, que já são referência aqui no estado, são referência na região, referência nacional, e tem inclusive, histórico já de circulação, inclusive, internacional. Então, sim, eu poderia listar aqui
sem dúvida, sem medo de errar, mais de 15 grupos tradicionais que são reconhecidos e que desempenham um trabalho muito grande e que são formadores, né, porque acabam sendo referência, as pessoas buscam, bebem nessa fonte e acabam se profissionalizando. Agora, um grande problema, que eu acho que também não chega a ser um problema, também chega a ser uma questão de pulverização, né, de fortalecer até, mas assim, acaba distanciando, porque as pessoas hoje elas montam um trabalho, ele como ator, no próximo trabalho dele ele já quer dirigir. Então ele já quer dirigir, ele já quer montar o seu próprio grupo, então acaba fazendo isso que a Catarina trouxe, que eu reforço aqui também, que são os grupos de 2, grupo de 1, grupo de 3, até mesmo por causa do trabalho que dá, né? Horários, agenda das pessoas, as pessoas não podem ser exclusivas, são poucos os grupos que atuam com elenco exclusivo, então as pessoas é mais dificultoso, assim, mais trabalhoso trabalhar com um grupo grande. Mas eu penso também que quando você tem um grupo de 2, se um não pode, 50% está comprometido, né? Então é um problema também que a gente enfrenta. Meu grupo, minha companhia, por exemplo, eu tenho 5 integrantes que são fixos, claro que não são exclusivos, mas tem seus grupos também. Então é importante trabalhar nisso e meus 3 minutos acabaram. Obrigado pela extensão. Eu tô na vez da Pamela. Se estourar, tu avisa aí que eu ganho mais 30 segundos aqui ainda. Gente, eu venho de um tempo que trabalhar em teatro de grupo é você, digamos assim, passar o final de semana ensaiando, brincando, se divertindo, encontrando texto, apresentando na praça da comunidade. Essa relação de alegria de participar de um grupo, né? Dessa forma mais amadora, né? Aquele que é amador, né? No sentido mais sublime da palavra. Eu atravessei essa geração, né? De quem foi fazendo teatro amadoramente e depois que as políticas públicas para a cultura foram ficando assim menos tortuosas, os grupos que criaram a perspectiva profissional, né? Essa perspectiva profissional de tirar um CNPJ, a gente já pensou aqui em ter cooperativa também, mas a nossa ideia de cooperativa vem numa época onde todo mundo já tinha o seu CNPJ e ninguém queria abrir mão do seu CNPJ para fazer parte de uma cooperativa. Então, essa relação de grupo, onde o diretor mora na mesma comunidade que os atores, que todo mundo chegam junto das suas casas, que vão almoçar na casa do outro, essa relação afetiva, ela foi ficando mais pragmática para saber quanto é que eu vou ganhar em cada projeto, quanto é que vai ser o meu cachê, e isso, de uma certa forma, não é que isso não seja importante, só que isso precisa andar lado a lado com essa nossa relação de construção de grupo, né? E aqui também sofreu, como em todo o Brasil, essa pulverização de artistas em vários grupos, né? De artistas independentes, com seu meio, agregando pessoas para um projeto, aí faz aquele espetáculo, depois se desfaz, vai para outro, e aí não cria essa liga de ter um trabalho continuado. Mas mesmo assim, aqui também, em torno de 12 a 15 grupos permanece até hoje. A gente tem grupo aqui no Ceará de 60 anos que vem fazendo, que atravessou esse momento todo de um teatro mais popular até um teatro de grande monta aqui também. Então, tem vários grupos ainda resistindo a esse momento, mas durante a pandemia também veio essa crise, né? Essa crise existencial. Como é que vai ser esse novo grupo? Esse grupo tem que ter uma espacialidade, pode ter uma pessoa daqui, outra lá dos Estados Unidos. Como é que se dá essa nova relação de grupo, né? O grupo se reúne mais pelas pessoas ou por uma ideia? Então, essa questão também foi sendo colocada em xeque desses últimos anos, né? E tem sido discutido também pelas formas de organização que aqui nós temos no Ceará, né? A gente tem aqui, nós não temos mais a FESTA, que é a Federação Estadual de Teatro Amador, né? Nós temos um satélite que ainda é muito fragilizado nas últimas gestões dele, então não tem uma atuação. Vocês perderam a festa? Um dia que nós perdemos, quase isso, né? Nós deixamos a festa parada por enquanto. Né? Mas é isso mesmo, a gente hoje a festa, os documentos da festa estão na casa de uma pessoa e aí não tem mais ninguém que tenha vontade de pegar esses papéis e transformar numa ação. Tem agora também os fóruns, né? Os fóruns de linguagens, né? Onde cada linguagem artística se encontra num fórum, né?
uma forma organizativa onde você pleiteia políticas públicas. E aí, talvez, para pensar agora nos meus últimos segundos de fala, é assim, se essas políticas públicas que têm um edital, que direciona como é que tem que ser o projeto, que tem que ser, quais são as prioridades, é uma escolha livre nossa, né? Como é que isso tem interferido na construção, não só do artista, mas desses novos grupos que têm surgido, né? Porque essa é outra briga de gerações, né? Os novos dizem nos editais que sempre quem ganha são os mesmos. E os mesmos dizem que sempre tem que ganhar, porque se eles não ganharem, eles não conseguem existir. E aí fica essa briga eterna entre os artistas novos e os artistas veteranos sobre isso, onde o mais importante é onde é que os dois confluem, porque o problema não está entre a briga entre eles, mas do Estado, né? De ficar regulando isso o tempo todo e colocando a responsabilidade para a gente. É questo. Isso. Boa, gente. Obrigada. Várias ideias aqui fervilhando. E sobre a formação cênica? Como que acontece aí na região de vocês? Aqui em Campinas a gente falou sobre as escolas de teatro e os teatro-escolas. Quer dizer, tem aqueles espaços pensados e estruturados como escola de teatro, tem uma universidade, né, escolas técnicas, e tem aqueles espaços em que a formação acontece no encontro entre mestra e aprendiz. Como que é esse movimento aí na região de vocês? Eu sou da época em que, assim, meus primeiros ensinamentos foi já direto, vem para cá, estamos fazendo uma montagem aqui e tal, seu biotipo, seu tipo, lembra o personagem e tal, vem para cá, então, ou seja, vai aprender fazendo. Claro que isso, com o tempo, os grupos, e a gente acabou sendo beneficiado aqui com o curso superior de artes cênicas, teatro, pela Universidade Federal aqui de Goiás, e isso deu uma impulsão muito grande, assim, um impulsionamento muito grande, essa coisa até mesmo da profissionalização, de fazer a coisa dentro do que é o recomendável, tal. Eu, por exemplo, eu não fiz uma graduação de arte cênica, nem de teatro, até porque já me disseram, depois de uma certa experiência, se você vier a fazer, acaba isso conflitando com a sua experiência, sua prática, então me sugestionaram e eu preferi acreditar que poderia ser realmente bom eu não partir para essa questão. Mas, assim, então, muitos grupos acabaram se tornando escolas, né, dos seus atores, ministrando oficinas e, enfim, abrindo também formação para escolas não convencionais de teatro e tal. Então, partiu muito disso aí. Hoje nós temos, assim, escolas profissionalizantes de artistas, diretores de teatro que fundaram suas escolas, e isso acabou se fortalecendo muito aqui. Mas, assim, a grande maioria aqui ainda continua mesmo, claro, faz uma oficina no festival, viaja na circulação, faz conexões com outros grupos, levam residência artística, essa coisa toda, e acaba formando muito na prática essa questão mesmo de aprender para fazer uma montagem. Então, quando eu quero montar um espetáculo e tenho uma deficiência, uma dificuldade naquela linguagem, eu já promovo uma residência, uma conexão com algum grupo, trago algum grupo de fora, um nome, renome, para nos ensinar, nos ajudar na construção dessa cena, desse espetáculo, desse produto, desse conteúdo. Então, aqui é um pouco isso, mas temos muitas escolas, assim, tanto formais, as escolas públicas, inclusive, aqui já tem muita atividade no seu conteúdo mesmo, aulas de teatro. Então, assim, os professores que formaram na universidade passaram a ser professores mesmo dessas escolas públicas, escolas particulares aqui. Então, assim, é muito forte, assim, e acaba tendo também o que a gente chama de teatro estudantil. Já promovemos várias edições de teatro estudantil, e aí passa por outras linguagens e formações e tal. Então, sempre ministrando oficinas, sempre que nós temos alguns festivais tradicionais aqui que sempre acontece, seja bianualmente, anualmente, e agora nesse período está tudo parado, né? Mas, assim, e sempre vinham muitas cabeças importantes do mundo, da América Latina, sobretudo, e também do Brasil, de outros estados, trazer seus trabalhos e, claro, fazer palestra, fazer
workshop, fazer uma leitura, fazer um comentário sobre a montagem, isso tudo tem sido ainda um grande filão, assim, que a gente sempre busca e realiza também. Quando a gente leva os nossos trabalhos a alguns outros estados, a gente sempre oferece esse bate-papo, essa conversa, que de certa forma também está formando, né? Então, o teatro na educação, a gente entende que ele auxilia muito na formação também do cidadão, seja ele como ator, seja ele também como espectador dos trabalhos dos outros artistas. Então, assim, levar o teatro na escola, levar a escola para o teatro, também isso aqui tem sido muito forte, além do trabalho do teatro empresa, teatro empresarial, que a gente também faz muito aqui, que é também para formar público, formar esse cidadão como espectador. Mas é importante a educação formal, ou seja, ela mesmo por grupos, né, escolas montadas por grupos, tem sido sempre um gancho muito importante, tem saído grandes atores, grandes artistas dessas oficinas. Eu mesmo, minha companhia, que já tem 22 anos, eu sempre abro oficinas de iniciação mesmo, e dependendo do grau de envolvimento dos alunos, das alunas, a gente parte para um segundo módulo mais avançado, para exatamente formando as pessoas. Então, temos aqui a escola formal, graduação, e temos as escolas técnicas, e temos as disciplinas nas escolas públicas, e também os trabalhos realizados pelos grupos, pelas companhias, pelos coletivos. Aqui, de modo geral, é um panorama bastante semelhante. A gente tem 2 cursos de graduação e licenciatura em teatro no estado, e isso acaba gerando uma ampla atuação de cursos livres, comunitários, de contraturno escolar no estado. E, claro, a gente tem também as iniciativas ligadas à atuação de grupos e de espaços teatrais e culturais, como o Tejo, Espaço Cultural no oeste do estado, a Se a Carona de Teatro em Blumenau, a Casa Vermelha ligada ao Teatro em Trâmite. A gente também tem o Valentim Schmeller, que está há 30 anos em Itajaí, com curso todos os sábados de manhã, sendo a porta de entrada para muitas pessoas, principalmente da minha geração, que começam a fazer teatro em Santa Catarina. E a gente tem também experiências ligadas às escolas técnicas. A gente tem aqui o Instituto Federal de Santa Catarina, que possui laboratório de pesquisa e cursos profissionalizantes na área do teatro de animação, e mantém há 25 anos o grupo teatral Boca de Siri. E considerando que a gente está num estado que não está inserido numa rota de circulação, de modo geral, do teatro que se produz no Brasil, a importância dos festivais é muito parecida com o que o Norval traz, porque é onde gera essas conexões e oxigenação do que é feito de teatro nacional e internacionalmente. Então, os festivais que a gente tem, eles desempenham um papel muito importante também no processo formativo, e eu vou destacar alguns. Um deles, inclusive, é o Festival Universitário, né, que é o FITUB, Festival Internacional de Teatro de Blumenau. Tem o Festival Infantil de Teatro, que é o FENATIB, tem o Festival Tony Cunha, o Festival Internacional de Teatro de Animação, o FITA, o Festival Nacional Isnar de Azevedo, todos eles que acontecem em diferentes épocas do ano e acabam gerando uma circulação de formação que acaba sendo muito importante, propulsor de muitos encontros para quem faz teatro, mas também para quem ensina teatro, conseguir fazer isso a partir de uma perspectiva ampla, né? E agora, acontecendo nesse momento, na internet, no YouTube, tem o primeiro festival Nova Cena Teatral, que é dedicado para teatro feito por estudantes, é organizado pelo Grupo Porto Cênico, e vocês podem acessar esses trabalhos lá no YouTube. Está sendo uma experiência bem interessante essa troca, e ali também tem seminários que reúnem figuras muito importantes do Estado que trabalham e pensam teatro e educação aqui, e estão nossas referências, então vale a pena dar uma conferida. E isso, assim, só para citar algumas dessas experiências que a gente vive em termos de teatro e educação, e o quanto também essas inserções, elas, da mesma forma como o Norval diz, elas trabalham de forma ampla, né? Não só para uma formação profissionalizante, mas também para uma formação cidadã e sensível. Então,
fundamental esse debate sobre teatro e educação, e fundamental também a gente manter os nossos cursos de licenciatura aqui no estado. Nossa, o Teatro de Blumenau, o Festival de Teatro de Blumenau é referência muito grande para nós aqui de Goiás, acho que para o Brasil todo. Pitabelli, tantos... participei de umas 8 edições, no mínimo. Então, muito do meu aprendizado foi no Festival de Blumenau. É importante dizer também que o Festival de Blumenau, ele é importante, inclusive, para a nossa formação enquanto produtores de teatro, né? Eu estudei na FURB e, para mim, assim, passar em todos os estágios, né? De bilheteria, ser anjo, todo esse processo de uma cadeia de formação em produção, também é muito importante o FITUB, né? Para quem está ali como universitário recebendo os grupos. Então, também tem esse lugar do FITUB. Muito bom. Legal. A gente começa a perceber que a gente se encontra no campo da formação de vários formatos também, né? Seja nas universidades, como aqui também tem 2, seja nos cursos livres, que aqui também tem vários, seja no trabalho dos grupos, né, nas suas sedes, tem determinados grupos aqui que nas suas próprias sedes geram também formação, não só aberta para a cidade, mas às vezes também aberta para a comunidade, né? Para a escola, aluno de escolas públicas da comunidade também. Mas talvez eu queira falar de algumas experiências exitosas que eu acho que é legal aqui fortalecer no Ceará. A gente tem um curso que é no principal teatro da cidade, que é o Teatro José de Alencar. Maravilhoso! E nesse teatro tem um curso chamado Princípios Básicos de Teatro, que é onde todos os alunos das escolas públicas de Fortaleza todo e, quiçá, até do Ceará todo, querem começar a fazer teatro por lá. Então, é um curso de grande duração, ele tem 1 ano e meio, 2 anos, e muitos alunos, nos últimos 25 anos, alunos que não têm condição de pagar uma escola livre ou uma universidade, a primeira porta de entrada dele é nessa escola Princípios Básicos de Teatro. Então, isso é muito importante, é uma atividade feita pelo Estado, né, mantida pelo Estado. E aí, depois desses últimos 5 anos, lá na ponta, a Prefeitura de Fortaleza começou a investir na criança, né, na criança a partir de 8 anos, de 8 a 14 anos, onde tem curso para criança, teatro para criança, pela Prefeitura de Fortaleza, num espaço também chamado Vila das Artes. Tem uma escola de teatro, uma escola de dança para criança, nessa perspectiva cidadã, e também de a criança também poder almejar, quem sabe, algum dia, também querer ser ator e atriz. E uma terceira experiência é no Porto Dragão, que é nessa perspectiva de mentor, né? De você ter um projeto, escolhe um mentor, seja ele local, nacional ou internacional, e durante o período você pesquisa um assunto, um tema que seja importante ou para o seu grupo ou para o artista específico que indica essa pesquisa. Então, é um laboratório de pesquisa também mantido pelo governo do Estado. E uma última experiência, que também tem acontecido nos últimos 5 anos, chama-se Escola de Teatro Conexões Contemporâneas. Essa é específica para quem já é de grupo de teatro, né, ou artista independente, que já tem uma experiência, e aí é uma escola que dura mais ou menos de 9 a 10 meses, ela é em módulos, e que isso também acontece a cada ano, se pensa um pouco no currículo dessa escola, e tem convidados, e é uma experiência muito boa entre vários grupos da cidade, nessa perspectiva de sempre se aprofundar nesse conhecimento do teatro para além da universidade, ou do que o trabalho que é feito no grupo também. E acho que, tirando isso, também, assim como vocês, os festivais aqui do Ceará, o Festival de Guaramiranga, que é o mais famoso aqui do Ceará, né? O Festival de Teatro de Guaramiranga, que acontece numa serra aqui, e os outros festivais também são fomentadores de formação. Então, acho que esse é um panorama geral aqui que acontece no Ceará. Muito bom. Que beleza, gente. Obrigada. Obrigada, muito bom ouvir essas experiências. Antes de ontem, aqui nesse evento, a gente falou sobre teatros negros. A gente escolheu falar dessa parte específica da nossa história porque é uma parte muito rica e muito pouco conhecida. E também porque nos interessa entender as relações entre teatro e cidadania. Como a representatividade dos corpos e assuntos do palco reverberam nas plateias e participam da construção coletiva de uma sociedade saudável em suas diversidades,
vocês já começaram a dar umas pistas quando vocês falaram sobre formação, né? Como as artes cênicas podem contribuir no seu fazer artístico com a coexistência de diferentes e como isso é também político. Quais as experiências entre teatro e cidadania? E aí, tentando entender isso da forma mais ampla possível, a gente não precisa concluir nada, vamos jogar aqui as memórias, as ideias. Então, quais as experiências entre teatro e cidadania que acontecem na sua região, que você consegue destacar agora, né? Então, o que você consegue dizer agora? Quais as histórias de experiência em teatro e cidadania te vêm à cabeça nesse momento? Nossa, esse é um tema muito caro e muito bom de falar, né? Porque eu penso assim, talvez não seja só eu, todos nós devemos pensar, teatro ele é um grande aliado do indivíduo como cidadão, né? Seja ele de que linguagem estiver acontecendo e tal, e ele ajuda a entender, né, as diferenças entre as pessoas. Então, todo mundo que faz, que prestigia, que é espectador de teatro, ele sai modificado, ele sai impactado, e certamente muito melhor do que ele entrou, do que antes de assistir aquela encenação. E, sobretudo, o respeito, né? Então, o teatro, ele parte muito dessa coisa de trabalhar o respeito nas pessoas, entre as pessoas e para com as pessoas. Então, assim, aqui em Goiás, a gente tem muitas experiências, muitos experimentos diretamente tratando desse tema, cidadania, dentro das encenações, trazendo a questão do negro, das pessoas LGBTQIA+, questão dos problemas do adolescente, né, que está ali naquele período de formação, né, da sua identidade. Então, assim, tem muito isso que os grupos, as companhias aqui trabalham muito isso. Mas, assim, em experiência, por exemplo, eu acabei de coordenar 2 projetos aqui com 30 intervenções cênicas nos terminais de coletivos urbanos. Quer dizer, são aquelas pessoas que estão ali por 40, 50 minutos, às vezes mais de 1 hora, aguardando o seu ônibus para o seu embarque, naquele estresse no pós-dia de trabalho, nos assédios que acontecem durante todo o percurso ali dentro daqueles ônibus, daqueles coletivos, também no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, enfim, as pessoas estão ali todas atribuladas. Então, enquanto elas estavam esperando, aguardando, a gente entrava com essas surpresas, fator surpresas, teatro, intervenção chamado Beleza Rara, que narrava, inclusive, a história de uma pessoa obesa, muito obesa, e então Beleza Rara exatamente para endeusar e elevar a beleza que todas as pessoas, todas as mulheres, sejam elas em que grau de dificuldade estejam, tal. Então, isso teve uma citação muito grande. Então, isso é teatro, isso é cidadania, e os depoimentos colhidos, assim, após cada encenação, foram, assim, de chocar, mais até do que a gente esperava, sabe? Porque as pessoas realmente estão passando por dificuldades, sobretudo nesse momento. Então, a autoestima está muito baixa de todas as pessoas. Então, elevar a autoestima das pessoas, trazendo um tema que demonstra que todas as pessoas têm seu valor, sejam elas com um corpo físico de uma forma ou de outra, com deficiência, com dificuldade, todas as pessoas merecem respeito. Então, acho que o teatro é esse grande aliado do indivíduo, né, como cidadão mesmo. Então, é importante, muito importante, e muitas pessoas buscam teatro para diversas questões todas, para resolver um problema seu, problema de uma dificuldade que a pessoa tem de timidez, enfim, cada um tem a sua, mas o teatro ele é muito mais que isso. Então, ele ajuda a formar o cidadão, ele ajuda a encaminhar as pessoas, ajuda a entender as diferenças entre as pessoas e, acima de tudo, o respeito. Eu acho que as pessoas que fazem ou que prestigiam o teatro, elas percebem isso melhor do que as pessoas que estão ao largo disso, do fazer artístico e teatral. Então, é importantíssimo esse tema, essa provocação da Pamela, porque esse tema é muito caro para todos nós e muito importante, a questão da cidadania, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de ameaça, as ameaças vindo de cima para baixo, o mandatário maior todo dia vem com a pérola, vem com a ameaça, vem com a situação, e os seus coordenados, os seus ministros, também o da cultura, né, o secretário de cultura, solta as dele aí e acaba destruindo muito mais as esperanças, as expectativas das pessoas, e que a gente, como artistas de teatro, artista em geral,
temos esse dever, essa responsabilidade de mantermos viva essa chama, esse ofício, com todas as dificuldades, nós devemos manter para tornar o cidadão cada vez mais cidadão, mais dentro do que é o Brasil, do que precisa ser o Brasil, e para que é o Brasil e para que são feitas pessoas. Então, o respeito, ele está no topo de tudo isso aí que o teatro é capaz de transformar na vida das pessoas. Muito obrigado pela provocação. Muito obrigada. Mais alguém quer responder? Eu quero. Eu estava aqui na reticência do pensamento da fala do Norval, mas a gente aqui, enquanto FECAT, inclusive, recentemente passou por essa questão de ser uma estrutura coletiva em constante movimento e reestruturação, né? Nós havíamos criado, no início da pandemia, alguns diferentes grupos de trabalho para dar conta das nossas demandas, e uma das demandas que surgiu foi a criação de um grupo de trabalho que fosse dedicado às diversidades. E logo em sequência, nos amplos debates que surgiram aí nesse mesmo grupo, a gente entendeu que, em essência, essa diversidade deveria estar em todos os outros grupos de trabalho e não num grupo específico para si. Então, a gente tem feito esse exercício coletivo imenso de fazer esse abraço de todas as questões que podem nos fortalecer e tornar mais múltiplas nossas perspectivas e modos de fazer. Então, hoje, eu acabei selecionando algumas experiências que eu acho que são bastante significativas, nos ensinam muito, e é legal porque vocês conseguem pesquisar por elas aí também na internet e se inspirar, talvez, e se conectar a partir delas. Então, eu vou falar para vocês do Preto Humor, que é a pesquisa em comicidade negra catarinense, que é tocada pelas atrizes Drica Santos, Nathalie Petter e Ruth Rodrigues, e o interesse dela gira em torno de pesquisar essa comicidade negra e essa representatividade num estado como Santa Catarina, que é um estado tão preconceituoso e embranquecedor da cultura, de modo geral. A gente tem também os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Ímpar, que trabalha no norte do estado, que mantém aulas, e o grupo Arte para Todos, que trabalha com inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência física e promovem o debate e a formação entre os profissionais de teatro do estado, para que a gente possa ampliar as nossas perspectivas e alargar a ideia de acessibilidade que às vezes vem tão formatadinha, né? A gente também tem ações afirmativas em relação às mulheres palhaças do estado, com a Rede Catarina de Mulheres Palhaças, que organiza e acolhe mulheres palhaças atuantes no estado de Santa Catarina, que conseguiu, em 2019, organizar uma mostra, garantindo 7 dias de espetáculo, manhã, tarde e noite, só protagonizados por mulheres palhaças no estado, que vem buscando essa equidade de representatividade nos espaços nacionais e estaduais, que também é muito importante. E, por último, dessa pequena e breve seleção, eu queria falar do coletivo de teatro do Presídio Feminino de Florianópolis, que é um coletivo que faz parte do programa de extensão de pedagogia do teatro e processos de criação do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Santa Catarina, e que já promoveu 2 edições de Encontro Catarinense de Educação em Espaços de Privação de Liberdade, que é um tema que, inclusive, por ser parte de um programa de extensão, consegue encontrar ecos em diferentes atuações de grupos aqui no estado. E esse é um panorama breve, assim, do lugar do teatro e cidadania no estado, mas que mostra iniciativas com uma amplitude que são bem significativas e, de todo modo, nos enriquece no fazer teatral aqui no estado. E frisar também que todo grupo de teatro comunitário, de alguma forma, abarca essas diversidades, e aqui a gente tem vários, né, como eu já falei na primeira pergunta. Então, acho que nesse momento era isso. Muito bem, Catarina. Quero até pegar um gancho que você acabou de falar. De fato, eu concordo com você. Inclusive, o nosso grupo é fruto surge dessa necessidade, dessa relação da arte com a comunidade, e como isso pode transformar um grupo de adolescentes que eram catequistas em alguém que gostaria de criar um grupo de teatro e seguir adiante, de estar participando das lutas da comunidade, de participar das atividades culturais.
de organizar um festejo junino, de organizar um alto de Natal, de organizar um grupo de reisado. Então, a vida social de muitos grupos de teatro passa por essa relação que ele tem com a cidadania, por onde ele também se encontra territorialmente, né? E isso tem sido muito importante também aqui no Ceará, de vários grupos que surgiram, né? Nessa perspectiva dessa relação com a comunidade, dessa relação com a cidadania. Cidadania essa seja ligada à educação, seja ligada a pessoas em situação de vulnerabilidade, e isso tem sido muito forte. Inclusive, surgiu também nesses últimos anos ações, né? Tipo essas que você falou, né? Artistas com ações em presídios, ou também jovens que têm relação de, chama de prisão, mas não é prisão domiciliar, chama o tipo de privação, né? Privação de liberdade momentânea, né? Que eles ficam também em casa de privação, ações de teatro nesses locais. Recentemente foi criado o Fórum de Artistas Negros e Periféricos, como essa representação que também no Ceará, apesar de ter sido um dos primeiros estados a abolir a escravatura, mas também que também é um local de enorme preconceito. Então, muitas vezes os artistas negros não têm espaço nos editais. Então, aqui criou-se cotas, né, ou pontuações a mais nos editais para que essas minorias possam ser contempladas também, né, como forma de reparação, né, um momento de reparação. E também mulheres com ações que falam não só nos seus espetáculos, né, com essa tônica que explodiu na época da pandemia, que é a violência contra a mulher, né? Então, essas ações também que acolhem essas mulheres que sofreram essas agressões, ou nos seus coletivos, ou também trabalhando os temas, e esses espetáculos são debatidos em fóruns, né, que lidam com esse tema também. Então, eu faço parte de alguém que acredita e que, às vezes, diverge que o teatro não é só para entretenimento, né? Ele também ele tem uma função social, cumpre uma função social também, uma função social, política, econômica, né? Às vezes se chama de teatro engajado, só para estar rendendo as caixinhas, né? Mas é engajado na vida, né? E nós somos seres humanos religiosos, econômicos, sociais, e acho que o teatro não tem como fugir disso, né? Já que ele lidar com essa relação implícita, né? Por isso que era tão bonito agora, a gente voltou a apresentar espetáculos nas sedes do grupo agora no dia 10 de setembro, né? E era muito bonito ver as pessoas todas de máscara, com seus olhinhos brilhando, vendo o teatro de novo. Nossa, e as pessoas olharem para a gente no final do espetáculo, né? Porque lá isso aconteceu num grupo aliás, na sede que a gente divide com outro grupo, né? Esse outro grupo estreou um espetáculo e a gente resolveu que essa estreia fosse para abrir a sede novamente para 20 pessoas. Lá o local cabe 60 pessoas, mas só podia abrir para 20 contado, com máscara, com cartãozinho de vacina, com tudo mais. E essa relação, de novo, humana, social, como ela é importante, como a gente está ainda, de novo, tendo que ressignificá-la. E isso tem a ver com esse teatro cidadão, cidadã, humano, dessa relação, olho no olho, cheiro no cheiro, suor no suor. Então, é isso. Obrigada, gente. Muito bom. Deu para fazer várias ligações aqui, pensar muita coisa. Agradeço. Nós temos uma pergunta da plateia. A Alice Possani, ela perguntou assim, ela queria perguntar isso para vocês. Gostaria de ouvir um pouco sobre relações entre capital e interior no estado de vocês. Se há teatros fora da capital, grupos estáveis, espaços de formação, incentiva a produção de grupos do interior. Não, eu posso começar de novo. Em Goiás a gente tem, sim, claro que a grande concentração, até mesmo por ser uma capital, ser considerada assim com equipamentos e possibilidades mais
mais pulsantes, mais presentes, então a concentração maior está verdadeiramente na capital. Mas temos assim a região metropolitana também, que tem grandes grupos acontecendo e que já tem histórico, inclusive, de participação, seja no fazer artístico teatral, seja nas Paixão de Cristo, que começam, né, na igreja, tal, nas escolas, mas muitos grupos em outras regiões do estado, que o nosso estado é muito grande, são 247 municípios, então eu posso assegurar, assim, sem medo de errar, que aproximadamente mais de 100 a 110 municípios têm grupos assim em formação, reconhecidos já, fazendo acontecer, fazendo teatro escola, fazendo teatro para a própria prefeitura, para empresas, então, e que participam, muitos já estão filiados, agregados, trabalham com a gente na FETEG, e que também faz o seu fazer teatral muito... E sempre carentes, claro, como nós também continuamos aqui, mas, assim, a capital tem tido na medida do possível, claro, a preocupação de levar projetos, fazer circulação pelo interior do estado, levar oficinas formativas e tal, e trazer também esses grupos do interior com algum trabalho mais sólido para apresentar em alguma mostra, algum festival na capital, exatamente para mostrar a importância de continuar fazendo o seu trabalho. Então, assim, e mecanismos de apoio à cultura, eles são muito, muito poucos. Quando alguns, assim, que no estado também está parado já há alguns anos, por tudo que a gente está acompanhando aí nacional e também nos estados, também nos municípios, mas, assim, são poucos os municípios que têm leis de incentivo, têm mecanismos próprios, tal, muito poucos mesmo aqui em Goiás. Então, aquilo que, quando os mecanismos estatais em nível de estado, a nível de estado são extensivos, e aí eles têm uma dificuldade muito maior de apresentar os seus projetos com qualidade, técnica, escrever mesmo o seu projeto, e infelizmente os editais ainda são muito burocráticos, né, requer muitas coisas assim, que a gente considera inclusive desnecessárias, sobretudo para essas pessoas que estão em formação, aprendizado e tal. Então, aqui acontece muito, o teatro pulsa também no interior, mas ainda tem essas dificuldades. E os equipamentos culturais, são poucas as cidades que realmente têm, o município construiu, o próprio estado construiu para disponibilizar para esses grupos, para esses artistas locais se desenvolverem. Mas todos, como eu disse, quase todos os municípios, mais de 100 deles, estão tendo as suas iniciativas próprias, seja teatro de rua, seja teatro de igreja, em escola, ou seja, no próprio quintal, mas tem muitas iniciativas, inclusive de renome, assim, que estão tendo destaques, tanto em Goiás como até em outros estados do país, assim, com seus trabalhos, a importância do seu fazimento artístico teatral aqui. Então, fica, claro, a reclamação de sempre, que precisa ter um olhar, e a federação tem tido essa preocupação de ajudar um pouco mais, trazer a importância de se qualificarem, de se buscarem, até mesmo pressionarem para que aconteçam as leis municipais, aconteça o Conselho Municipal de Cultura no seu município, enfim, para que isso, né, acaba gerando uma cadeia de cobrança até do poder público para aprovar essas iniciativas que são muito importantes e estão crescentes. Um minutinho antes da próxima resposta, gente, só segura aí. Falar para o pessoal que está assistindo, se alguém quiser fazer uma pergunta no chat, agora é a hora, tá bom? Bote lá que a gente faz aqui. E aí, queria somar essa pergunta da Alice, depois se o Norval quiser falar disso, pode voltar também. Se a Aldir Blanc impactou, né, esse interior aí também, se vocês sabem isso, claro, vocês não são obrigados, né? Menina, a Aldir Blanc foi uma hecatombe para fazer isso. Foi uma hecatombe desde a sua mobilização, que você não tinha visto há um bom tempo, pelo menos eu, na minha militância, um país se mover em direção para que a gente não ficasse nu no meio da praça, né? E foi como a gente ficou quando nós tivemos que não mais se apresentar nem em casa, nem na praça em canto nenhum. Então, a Aldir Blanc ia se fazer um boom.
Um boom, primeiro, que mostrou a incapacidade do Estado de gerir recursos, né? Em todo o Brasil, tiveram municípios que não tiveram nem como gerar, nem como mandar o projeto, nem como acessar a plataforma. Foi uma loucura de cabeça abaixo. Claro que, assim, para os estados que tinham na sua gestão, um governo mais progressista, interessado, pelo menos interessado na cultura, né? Que no nosso caso, o Ceará, o nosso secretário estadual, o Fabiano Piulos, se empenhou pessoalmente na mobilização do Fórum de Secretários e toda essa mobilização parlamentar. Então, para fazer com que também isso chegasse no interior, né? Porque essa foi também, em todo canto, essa grande briga entre capital e interior. E aí, não só para a Lei Aldir Blanc, mas também para esse campo virtual. Nós tivemos no Fórum Cearense de Teatro, pela primeira vez, mais gente participando do interior do que da capital, né? E antes a gente recebia várias reclamações. Vocês dizem que é Fórum Cearense de Teatro, mas só tem gente da capital. Então, essa relação também de distanciamento, né, de rompimento de fronteiras no campo virtual, contribuiu para que essas políticas públicas chegassem mais nesses locais, né? Nós somos aqui 184 municípios, né? Todos têm o seu teatro, mas é um teatro ainda ligado às ações culturais de cultura popular, né? Ou é ligado aos festejos juninos, é o cara que faz o casamento junino, são os que fazem a Paixão de Cristo, então eles também têm essa relação com o teatro através dessas ações culturais. Mas e aí a Aldir Blanc conseguiu chegar nessas cidades, foi pela primeira vez nós tivemos município fazendo ação cultural com recurso, porque nunca tinha tido nem recurso para fazer nada, os artistas do interior mandando recado para a gente, para ajudar, pedindo ajuda da gente para organizar lá o Conselho Municipal de Cultura, para que eles soubessem como é que eles vão gerir 50 mil reais. A gente ganhou aqui 50 mil, o que é que a gente vai fazer? Não sabiam o que fazer. Então, foi um grande movimento, pelo menos aqui no Ceará, que acho que vai ser difícil a gente não lutar por isso para todos os anos, seja uma lei permanente, seja a Luiz Gustavo, seja a Aldir Blanc II, não me interessa o nome, me interessa que isso se torne, e a gente provou que é possível essa transferência fundo a fundo, é possível os estados se organizarem, é possível que tudo isso aconteça. Então, acho que um grande legado da Aldir Blanc, além de não deixar a gente no meio da praça, foi possibilitar que isso fosse ampliado para mais locais. Aqui também os editais são, os resultados de vários editais aqui são 50% contemplados capital, 50% interior, então já tem uma cota pré-definida também para isso. E também os projetos que têm circulação pelo interior também tem uma pontuação a mais, são essas pequenas distorções, que no fundo acabam não sendo tão pequenas assim, tem sido tentado aqui, né, nas gestões, pelo menos estaduais, de que seja reduzido. Mas é uma batalha e eu acho que agora a gente vai ter que se acostumar para 2022. Primeiro que as reuniões também tenham possibilidade de serem, mesmo acontecendo presencial em Fortaleza, que elas sejam retransmitidas e que elas também sejam circulares, ou aconteça também pelo interior do estado, as reuniões do fórum, que a gente também pense na outra forma de estreitar essas distâncias e de a gente se fortalecer, né? Porque só quem ganha é a gente, né? De novo, o Estado não joga para a gente a briga entre capital e interior, né? Eles é que têm que encontrar recursos de onde quer que seja para que as ações sejam fomentadas em qualquer lugar do nosso Estado. É isso. Viva! Olha só, o Ceará dando aula, né? Aqui, embora a gente tenha uma característica, né, que o nosso estado é bem pequenininho e a nossa capital não é a maior cidade do estado. Isso é quase inconcebível, né? Então, mesmo assim, com essa estrutura invertida, a gente tem uma centralização enorme na capital, né? Por exemplo, nós temos 3 cursos de graduação em teatro. Recentemente teve um que iniciou, para ser sincero, não sei nem se manteve o curso durante a pandemia em outra ponta do estado, mas dos 3 principais cursos, 2 estão na mesma quadra, que são a Universidade Federal e a Universidade Estadual na capital. Né? Então, o que a gente tem é muita gente que sai do interior para ir profissionalizar e estudar universitariamente não volta para a sua cidade. Então, a gente tem essa relação de centralismo na capital. A gente tem uma outra relação que temos pouquíssimos teatros públicos em Santa Catarina. Os que tem, na maior
na maioria das vezes, tem uma administração terceirizada privada, então muitos dos nossos grupos não conseguem nem ensaiar seus trabalhos em teatro, mesmo que concebam para teatro, né, porque nos custa muito caro. Então, isso é uma realidade do nosso estado. Isso também faz com que a gente tenha uma deficiência muito grande para receber circulações e produzir circulações de outros trabalhos. Por isso que eu destaquei tanto a importância dos festivais, porque são nos festivais esses momentos que esses espaços se abrem para a nossa produção. E em relação à produção, nada disso nos impede. Nós temos um teatro no oeste do estado fortíssimo, organizado em coletivos, em redes, muito mobilizado para a participação das políticas públicas. A gente tem relação entre os grupos de forma a construir, né, uma rede de formação, de direção, de contribuição e partilha de trabalho. É claro que isso vem aumentando nos últimos anos, justamente como, né, o Norval falou, por um trabalho da federação também, de criar uma vontade de interiorizar no Estado. Inicialmente, nós organizávamos em 4 regiões, né, em grupos territoriais, a nossa federação. Hoje nós entendemos que a organização cumpria melhor a sua função, dividindo esse Estado em 6 regiões. A gente tem feito um trabalho de base muito grande para fazer essa união entre esses grupos, para conseguir uma representação política, conseguir com que a gente também fortaleça o Sistema Nacional de Cultura, porque poucas cidades nossas têm fundações culturais e sistema de cultura, conselhos pouquíssimos, a maioria deles mobilizados, setoriais, nem o nosso Conselho Estadual tem uma setorial ainda, por mais que essa já seja a nossa luta há bastante tempo. Então, todas essas estruturas vulneráveis, elas reproduziram na Aldir Blanc um sistema que já estava em deficiência há bastante tempo. Nós fomos um estado que esses dias tivemos o lançamento do resto da Aldir Blanc 1, quando muitos estados estão brigando por uma Aldir Blanc 2 e para a distribuição desse espaço, a gente estava aqui tendo que lutar para o governo não devolver 26 milhões que não tinha sido injetado no passado. E quando saiu esse edital sem conversa com a categoria, muito burocratizado, engessado, assim, com uma chance de a gente vai ter que devolver muita grana, porque temos vários impedimentos de participação, né? Então, a gente está bastante vulnerável nesse sentido, porém, ainda assim, a Aldir Blanc foi muito mais democrática na divisão e distribuição dos recursos do que os outros mecanismos que nós temos, que vale dizer que aqui só há um mecanismo estadual de financiamento público, que é uma lei que tem 5 milhões para dividir no estado inteiro em todas as áreas. Entende? Então, hoje, os grupos de teatro têm 7 prêmios de 20 mil para dividir entre todo mundo. A maioria dos grupos nem manda, porque a burocracia é tão grande para 20 mil e as exigências são tantas que não compensa a relação de trabalho, mas como é o único, então grupos precisam. Então, a gente está dentro desse movimento de mobilização. Inclusive, criamos um fórum em defesa da política pública do Estado de Santa Catarina, para que a gente faça à frente do que o nosso conselho deveria fazer, porque não faz. Felizmente, na nossa última eleição de conselho, a gente teve um resultado mais expressivo sobre representantes da categoria e envolvimento, então talvez isso mude para os próximos 2 anos. A gente está bastante otimista nesse sentido. E o que o Raimundo traz da Aldir Blanc ter sido um grande motor de mobilização política também reflete nessa retomada de uma luta pela tentativa de tirar o Santa Catarina de uma obsolescência, né, que é o que a gente sente. Então, assim, não é um panorama de diálogo entre capital e interior muito positivo, porque não temos uma boa estrutura. Ao mesmo tempo, os grupos fazem por si e a federação tenta bancar essa estrutura de comunicação e diálogo. E a pandemia nos ensinou muito isso, né, que é de poder estar aqui conectados com o estado inteiro. Então, isso tem alavancado muitíssimo a nossa articulação e é uma coisa que a gente pretende manter para os próximos anos. Rapidamente sobre a Lei Aldir Blanc, vergonhosamente, é lamentável ter que expor isso para o Brasil inteiro, para o mundo todo, através das redes de internet, mas não foi publicado isso.
Vergonhosamente, o Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Cultura, conseguiu aplicar 9% somente da primeira leva da... Foi o pior estado, tá lá, se vocês consultarem, foi o pior estado, somente 9%. Ou seja, 91% ficaram para ser agora, tá, com os editais que acabaram de fechar, e também, como no Ceará, 50% destinado para o interior e 50% para a capital. Mas, assim, continuam burocratizados os editais, sabe? Muito difícil, muitas pessoas vão ter dificuldade. Acredita-se que vai sobrar, infelizmente, muitos recursos que vão voltar para o governo federal, que não merece receber esse dinheiro de volta, e a gente está fazendo de tudo. Muitos impedimentos, coisas absurdas, que no ano passado não tinha impedimento, já foi difícil. Esse ano impediu qualquer vínculo com o serviço público, não é com a Secretaria de Estado da Cultura, com o serviço público, seja municipal, estadual, federal. As pessoas estão impedidas de propor seus projetos, ou seja, vai criar esse problema. E nos municípios, os valores dos municípios destinados para os municípios, muitos por causa do processo eleitoral, por causa do desinteresse mesmo do gestor municipal que estava ou em processo de reeleição, ou em processo de passar o mandato para o novo gestor, simplesmente devolveram os recursos dizendo que não tinha artista no seu município, na sua localidade. Um absurdo, né? Então, ou seja, agora muitos, inclusive, também vão... Os recursos vieram para a Secretaria de Estado, para a Secretaria de Estado pulverizar nesses 20 editais que estão sendo avaliados agora. Então, lamentavelmente, isso, infelizmente, né? Mas isso, como eu disse na fala anterior, isso vem do mandatário maior da cabeça, lá de cima, né? E nosso secretário, o secretário nacional de Cultura está batendo o pé aí contra a lei Paulo Gustavo, contra a lei Aldir Blanc II, ou seja, é uma pessoa que, infelizmente, está no lugar errado, nasceu no dia errado, está vivendo a vida errada, está no país errado, porque não conhece nada, né? Não conhece o que está acontecendo, a necessidade que a cultura está passando em todos os rincões do país. Então, assim, parabéns mais uma vez aí o Ceará, Pernambuco, a Bahia, tem sido um grande... formulário, assim, que a gente sempre, nossa, lá está acontecendo assim, dessa forma, e no Sul também, né, tem alguns estados aí que estão bem avançados nesse sentido, mas nós aqui no Centro-Oeste, sobretudo Goiás, a gente está passando uns perrengues, assim, muito ruins nesse sentido, e a lei Aldir Blanc veio para facilitar a vida de muita gente, ajudou, realmente injetou, muitas pessoas foram contempladas, muitos projetos estão acontecendo graças a esses recursos, mas assim, poderia ter sido muito, muito, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, assim, os 3 incisos, os incisos que cabiam ao Estado, também Goiânia conseguiu mais ou menos 50% da primeira em 2020, ou seja, foi bem melhor do que o Estado no geral, que somente 9% pior de todos no país. Então, vamos ver se agora conseguem destinar pelo menos a maior parte desse recurso, para não voltar nada para o governo federal, que é o que a gente não quer. E tudo que o governo quer, seja ele estadual, federal, municipal, é que a gente vá para casa chorar, que a gente vá para casa espernear, mas não, a gente vai continuar lutando, brigando, e a gente não vai dar sossego para eles enquanto eles não reconhecer o nosso trabalho, que é um trabalho importante, diga-se de passagem. Estudos da Fundação Getúlio Vargas já comprovou que cada real investido em cultura no país, nos estados, nos municípios, volta minimamente R$ 1,39, R$ 1,39, minimamente isso. Ou seja, move toda uma cadeia produtiva, a economia, que eles falam tanto que a economia, a retomada da economia. Quer dizer, sem cultura, gente, a cultura acaba um grande fator também de movimentação dessa economia que eles tanto querem resgatar, retomar e acontecer, mas se não passar pela cultura, isso vai ser mais dificultoso e mais demorado. Contar para vocês também como que está aqui em Campinas isso, como que foi esse processo, né? A gente aqui tem essa relação também não é conflituosa, né? Mas uma relação de luta entre os recursos que vão para o interior e para a capital. Aí a gente tem aqui o FLIGSP, que é o Fórum Litoral Interior e Grande São Paulo, que são as cidades que não são a capital São Paulo, que se reúnem para debater e tal, né? Nesse ponto da cultura. E a partir do FLIGSP, várias conquistas, como essa que o Raimundo falou. Então, uma parte dos editais estaduais precisam ser destinados ao interior, e isso impacta, sim, os recursos que chegam.
E aí, a Aldir Blanc foi um processo muito interessante aqui na cidade. Eu acho que a maioria das pessoas que estiverem assistindo e que forem de Campinas vão conhecer essa parte da história, né? Foi um momento de muita articulação do setor cultural, muita articulação. Então, a gente conseguiu montar ali um comitê, agora não lembro o nome do comitê, que organizou toda, junto com a secretaria, como que ia ser feito a distribuição dos recursos, pensar os editais. A gente teve uma ação muito legal que deu certo, que tem a ver com essa história dos projetos serem burocráticos. Então, a secretaria, bom, por intermédio, né, e dedo lá do setor cultural, contratou algumas pessoas que trabalharam como produtoras e produtores no apoio das inscrições das pessoas e dos grupos. Então, se você não sabia direito como se inscrever, você chegava lá e tinha alguém que te ajudava, te dizia qual documento, como escrever e tal. Isso deu muito certo, no sentido de que a gente conseguiu distribuir bem esse recurso. Claro que não é perfeito, tem muita coisa para a gente continuar trabalhando, mas a gente conseguiu encaminhar todo o recurso, então não voltou nada. E isso não foi grátis, isso foi trabalho do setor cultural, junto com a secretaria, muita briga. E no meio disso a gente conseguiu aprovar o novo conselho. A gente tem agora um conselho municipal de políticas culturais muito mais forte, deliberativo. Então a gente está vivendo uma página da nossa história de força, assim, de estarmos fortalecidas e fortalecidos como setor cultural. Então fica aí para a memória, viva esperança. Bom, pessoal que está nos assistindo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só parabéns, muito legal, super importante, as referências estão lá. E agora nós vamos para a nossa cena final. Nós temos uma cena final e em seguida nós temos um epílogo, tá bom? Então, a nossa cena final... não, antes da cena final, isso que a gente está fazendo aqui hoje, a gente como que inventou uma tecnologia, né? A gente criou uma tecnologia assim, de possibilidades para levantar essas memórias. E a Catarina, junto lá com a FECAT, está organizando um evento parecido em Santa Catarina. Você quer convidar a gente, Catarina? Quero convidar, quero agradecer, porque a gente está usando de fato esse espaço que vocês criaram como uma inspiração para aquilo que a gente vai protagonizar em novembro. Estamos organizando um seminário da cena da região sul, onde a gente quer mobilizar nos dias, vou colar aqui, nos dias 19, 20 e 21 de novembro, profissionais do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para dialogar com outros profissionais do Brasil, integrando esse movimento da Confenata, para a gente conseguir estabelecer um panorama dessa memória da cena aqui da região sul e também gerar essa articulação política que a gente precisa tanto. Prova disso são essas nossas últimas falas aqui, né? Então, fica o convite para você conseguir acessar mais informações. Elas vão estar disponíveis no nosso @ FECAT_Santa Catarina e também no @Confenata. Ali vocês vão conseguir, mais perto das datas, todas as informações necessárias para integrar o seminário, acompanhar o seminário. E a ideia, como aqui, é deixar essa memória também num acervo digital para que a gente possa revisitar esse momento no futuro. Então, vamos construir esse mosaico em regiões agora, a partir de novembro, aqui com a região sul. Viva! Vamos para a nossa cena final, aí depois no epílogo a gente faz agradecimentos e bagunça, pode ser? Então, pessoal, curtam aí, curtam nossa live, curtam essa live, curtam o canal da Concult, para vocês estarem ligados e ligadas aí nos Paranauê da Concult. Então, cena final, o dia do teatro. Em seu último ano de vida, Augusto Boal escreveu um discurso em ocasião do Dia Mundial do Teatro, que é 27 de março. Hoje é Dia Nacional do Teatro e centenário de Paulo Freire. Para celebrar isso tudo, viva Paulo Freire! Para celebrar isso tudo e encerrar essa nossa jornada pelas memórias da cena campineira e pelas nossas perspectivas nacionais, nós emprestamos aqui essas palavras de Boal para declarar um pouco do nosso amor a essa arte. Dia Mundial do Teatro, 27 de março de 2009, Augusto Boal.
Todas as sociedades humanas são espetaculares no seu cotidiano e produzem espetáculos em momentos especiais. São espetaculares como forma de organização social e produzem espetáculos como esses que rememoramos aqui hoje. Mesmo inconscientes, as relações humanas são estruturadas em forma teatral. O uso do espaço, a linguagem do corpo, a escolha das palavras e a modulação das vozes, o confronto de ideias e paixões. Tudo que fazemos no palco, fazemos sempre em nossas vidas. Nós somos teatro. Não só casamentos e funerais são espetáculos, mas também os rituais cotidianos que, por sua familiaridade, não nos chegam à consciência. Não só pompas, mas também café da manhã, os bons dias, tímidos namoros e grandes conflitos passionais. Uma sessão do Senado, e aqui eu acrescento a sessão do Tribunal do Júri, onde eu atuo também, ou uma reunião diplomática, tudo é teatro. Uma das principais funções da nossa arte é tornar conscientes esses espetáculos da vida diária, onde atuantes são a própria plateia. O palco é a plateia e a plateia, palco. Somos artistas, fazendo teatro. Aprendemos a ver aquilo que nos salta aos olhos, mas que somos incapazes de ver por força do hábito de apenas olhar. O que nos é familiar torna-se invisível. Fazer teatro, ao contrário, ilumina o palco da nossa vida cotidiana. Vendo o mundo além das aparências, vemos também pessoas opressoras e oprimidas em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas. Vemos um mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo, porque sabemos que outro mundo é possível, mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. Em breve poderemos voltar ao teatro. Enquanto isso, em nossas casas, com nossas amizades, façamos nossas peças nós mesmas e vejamos o que jamais pudemos ver, aquilo que salta aos olhos. Teatro não pode ser apenas um evento, é forma de vida. Atrizes e atores somos nós, todas e todas. E cidadã não é aquela que vive em sociedade, é aquela que a transforma. Augusto Boal, 2009. Salve, Augusto Boal! Viva! Eu tenho Então, que dizer que eu comecei a fazer teatro, a primeira vez que eu fui ao Teatro Goiânia, a melhor casa de espetáculos aqui de Goiás, fui assistir Fedra com Fernanda Montenegro, Júlia Gann e Edson Celulari em 1986, direção de Augusto Boal. E me encantou aquilo lá, eu falei, não, é isso que eu quero fazer na vida. Então, se eu não tivesse assistido aquele espetáculo, talvez eu nunca tinha me enveredado pelo mundo do teatro. Então, viva Boal, viva o teatro e obrigado. Foi uma satisfação enorme compartilhar aqui com vocês, viu? Viva, obrigada. Quer falar alguma coisa, Raimundo? Quer se despedir? Todo mundo se despede, também quero, né? Eu quero aqui estender a minha alegria, né? Aqui diretamente da Terra do Sol, que é o Ceará, de poder ter partilhado essa tarde de domingo, né, com vocês. Nós não estávamos vendo o programa da Globo, não estávamos na internet vendo o nosso Facebook, nem o Instagram, nem postando selfie. Estávamos aqui partilhando memórias, e que é isso que nos faz nos tornar vivos esses dias. Então, salve, salve, salve a nós, fazedores e fazedoras e fazedoras de teatro. Viva! Vamos chamar o povo da organização, vamos fazer uma bagunça, ver se cabe todo mundo aqui nessa tela, fazer um epílogo. Vai, chama. Vem. Bora, galera, chega aí. Pamela. Primeiro, Pamela, parabéns aí pela sua condução, perfeita, maravilhosa. Foi muito bem aí na... Você é uma boa virginiana, Pamela, aqui entre nós? Você é uma boa virginiana? Não, eu sou uma pisciana. Nada a ver, gente, nada a ver. Porque eu vi que você estava lá no grupo botando as mensagens, dizendo as 10, digo, eita, a Pamela deve estar a 1000 agora lá. E ninguém responde, demora para responder. Digo, vai ser legal. Parabéns também, Obrigada, Catarina, pelo seu trabalho, suas considerações, seu conhecimento trazido aqui, Raimundo.
Valeu para nós. Obrigado, aprendi muito com vocês. Estou saindo daqui hoje muito, muito mais feliz do que entrei. Que bom. Digo mesmo. Então, agora eu vou convidar toda a organização, toda não, uma parte, que nem cabe todo mundo aqui na sala, mas uma parte do pessoal que esteve organizando esse evento como um todo. Vamos ver se o povo vai entrando? Nós precisamos sair para eles entrar ou vai... Não, a Alice que está aí que vai mandar. Pode entrar, abrir o microfone, começar a falar. O Marcos, o Felipe, a Luzia, Tite Viana, que eu conheço aqui de Goiânia há muito tempo. Quem entrou? Marcos Brito, Alice Possani, Luzia Ainhoren, Felipe Venâncio, Tite Viana, Luiz Santana. Viva, galera! Aqui no Nordeste a gente gosta muito de cirandar, e tem uma que eu acho que parece com esse momento de hoje, que é mais ou menos assim. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz. É a primeira voz. Eu também tenho uma musiquinha, posso? Vai, papoca. O amor chegou aqui na Confenata, o amor está aqui. O amor chegou aqui na Confenata, o amor está aqui. Muito amor para vocês e saúde acima de tudo, hein, gente? Axé. Gente, é um prazer imenso estar aqui, receber vocês, estarmos aqui juntos, num momento muito especial da vida de todo mundo, né? Onde a nossa realidade nos propôs o isolamento e, de alguma maneira, nós subvertemos isso, encontrando modos de nos aproximarmos ainda mais. Nós que estamos tão distantes e que fazemos as mesmas coisas e desejamos o mesmo para o mundo, ou seja, outras perspectivas, e acreditamos na potência humana para alcançar isso, e por conta disso, né, nos empenhamos em estimular, potencializar a nós e a todos que estão ao nosso redor. Nós podemos agora, talvez, compreender que estamos tão perto, tão juntos, seguindo nesses caminhos, e que podemos utilizar mais dessas plataformas para encontros como esse de debate e compartilhamento das nossas realidades, para que a gente possa, todo mundo, né, de mão dada, dar um drible maior na federação, nesse mundo federal, para que a gente faça a nossa guerra cultural com muito afeto, porque é isso que nós sabemos fazer, né? Nós queremos a poesia. A arte é uma arma carregada de futuro. Quem diz isso é Arquero Manias, né? Um cineasta lá, espanhol. Ele diz exatamente isso. A arte é uma arma carregada de futuro. Então, façamos isso com tudo aquilo que a gente faz, todos os dias, nos nossos lugares. Mandando as energias e sabendo que nós estamos conectados, né? Foi muito bom ouvir novas experiências. Muito bom partilhar. Maravilhosa essa mulher, gente. Maravilhosa. Arro! Viva! Evoé! Axé! E viva o teatro! Viva! Viva! Salve, salve, Evoé! Salve, salve! Viva! E aí, gente, querem falar uma palavra cada um e a gente encerra? Eu digo obrigada. 5 de cada vez, hein? Eu acho que é isso. Acho que Tiche falou tudo com muita força. É esse evoé, esse salve, é esse viva, é esse axé, é esse arro indígena. E tamo junto e bola para frente aí. Mas a Luzia fala, ela abriu o microfone, ela queria falar. Perdão, Luzia. Tá muda, Luzia. Você abriu o microfone, mas não está mutada. chegando aqui, não. Talvez está desconectado aí seu fone, não?
Você fala que a gente lê nos seus lábios, vai. Vamos fazer leitura labial. Eu vou ficar bem perto para ver. Sentimos. Vocês são bons. O mundo gira. Seguimos. A Terra é redonda. Ainda bem que alguém fala isso. Beijo, gente, então, obrigada. Abraços, vontade de abraçar todo mundo. Em breve vamos abraçar no Congresso, quarto Congresso Brasileiro de Teatro. Bora. Espírito Santo, a Confenata vai fazer o Congresso Nacional presencial o ano que vem com todos os estados. A Pâmela, que não sabe, já somos 18 estados para estarmos presencial com a América Latina em julho do ano que vem na FECAT Espírito Santo. Com todos os abraços e beijos. Nos abraçamos lá, então, Mara. Isso. Beijo, obrigada, tchau. gente. Até a próxima. Valeu. Depois disponibiliza o link